Vamos iniciar orando. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, por tua bondade e misericórdia, por fidelidade em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado de todo mal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem moldado nosso coração de acordo com a tua palavra, o teu Espírito. Ó Deus, de forma que o Senhor vai transformando em nossas vidas, ó Deus, o nosso coração conforme o coração de Cristo Jesus. Opere em nós, Senhor, opere em nós para que possamos te agradar mais e mais. E, ó Deus, nos purifique de nossas imperfeições, amém. Nos purifique de nossos pecados. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 11. Atos 11, a partir do versículo 27. Nós temos um momento quando o profeta Ágabo prediz fome, e nós vemos as consequências disso. A igreja se mobilizando para que aconteça que todos na Judéia sejam assistidos. Então, Atos capítulo 11, versículo 27 em diante, diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Irmãos, nós temos então nesse momento, um momento assim que é crucial na vida da igreja, em Atos dos Apóstolos, quando a igreja ela prova, assim, a igreja da Judéia, os irmãos da Judéia enfrentaram uma fome seríssima nos dias de Cláudio, não de Cláudio que está aqui, mas de Cláudio, imperador romano. E nós percebemos então, queridos irmãos, que nesses dias, os discípulos continuavam com aquele sentimento de partilha, de participação nas necessidades dos santos. Nós vimos lá no capítulo 2, nós vimos no capítulo 4, quando havia então essa vontade de cooperar, e aqui mais uma vez nós vemos. E agora o que acontece? Acontece que nós vemos que as igrejas da Judéia, por exemplo, que por muito tempo socorriam os irmãos necessitados, agora precisavam ser socorridas. E nós percebemos quando Paulo ele escreve aos Tessalonicenses, melhor dizendo, aos Coríntios, falando dos irmãos da Macedônia. Lembre-se que Corinto ficava na região da Acaia, e Tessalônica, Filipos e Colossos ficavam na região da Macedônia. E na região da Macedônia, então, aqueles irmãos ali se envolviam muito com as necessidades dos santos da Judéia. Por isso que Paulo vai escrever no capítulo 8 de 2 Coríntios, ali tentando estimular os coríntios para a contribuição, se lembrando dos irmãos da Macedônia. Então nós percebemos que esses irmãos de fora de Israel, que em muitos momentos são desvalorizados pelos judeus, eles agora estão enviando sustento aos judeus. Então nós percebemos que isso acontece justamente nesse tempo, por volta aí do ano 48 depois de Cristo. Então nós percebemos aí que os cristãos se mobilizaram para ajudar. Ele diz aí um profeta chamado Ágabo. É interessante que essa linguagem ela não é muito usada no Novo Testamento, embora Atos capítulo 13 vai falar que em Antioquia haviam profetas e mestres. A gente não percebe assim o uso desse ofício de profetismo, uma vez que a escritura estava em andamento. Então Deus levantava os apóstolos, levantava profetas, levantava pastores, levantava presbíteros, levantava diáconos. Era ainda muito dinâmico isso no Novo Testamento, mas nós percebemos que essa dinâmica ela acaba, assim que a escritura
ela se encerra, ela se mostra como completa. Então, a atitude da profecia está em se proclamar a palavra de Deus, a verdade de Deus. Então, o profetismo em si, como sendo um ofício de profeta, ele passa a não mais vigorar no Novo Testamento de forma comum. Hoje nós temos, biblicamente falando, pastores, presbíteros, pastor também é um presbítero também é um pastor, mas cada um de forma que as responsabilidades se tornam do presbítero docente, que é o pastor, na parte do ensino. Mas nós então percebemos que há uma leve diferenciação entre pastores e presbíteros, porque o pastor é o presbítero e o presbítero também trabalha colaborando diretamente no pastoreio do povo. Isso para fins institucionais. Nós temos então, consideramos como pastor aquele que se prepara durante o tempo no seminário, que se dedica ao estudo mais exaustivo da Escritura, de maneira mais profunda, e então recebe a responsabilidade, considerado ministro do Evangelho. E quando nós olhamos para aqui, nós vemos então que o que é dito, né, o que é falado aqui, é que o Espírito Santo dava essa orientação a Ágabo em relação a essa fome por todo mundo, e essa fome veio justamente nos dias de Cláudio. E diz o versículo 29, é algo que a gente precisa destacar: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Veja, não está dizendo assim, não eram os crentes, não eram as pessoas que frequentavam a igreja, não, eram discípulos, eram pessoas que realmente tinham recebido o Evangelho, pessoas que estavam praticando o Evangelho, pessoas que estavam dispostas a viver pelo Evangelho e a morrer pelo Evangelho. Então eram discípulos, eram pessoas que imitavam a Cristo. E o texto é muito enfático, que diz que esses discípulos, conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Veja que não está falando de nada que fosse forçoso, de nada que fosse extremado, mas cada um contribuía conforme sua posse. Então é muito importante a gente pensar que a contribuição, não somente na questão financeira, mas também na questão do nosso tempo, na questão da nossa capacidade de servir, seja ela em relação ao tempo, à força física, seja ela em relação ao conhecimento bíblico, seja ela em relação à questão financeira, deve nos fazer, segundo as nossas possibilidades, nós devemos servir a irmãos, servir a Deus. Então nós percebemos aí, no versículo 29, os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, se lembra, eles estavam em Antioquia, eles não estavam nos limites de Israel, eles estavam em Antioquia, e Antioquia ficava na região da Síria, uma região um pouco afastada de Israel, mas que também era uma cidade importante do ponto de vista do contexto do Império Romano e também da fé judaica, porque em Antioquia também muitos judeus costumavam se reunir, havia muitos intelectuais judeus, e principalmente aqui a palavra de Deus vai mostrar que haviam profetas, haviam servos de Deus, haviam mestres. Capítulo 13 vai dizer isso um pouco melhor. Então os discípulos, nesse mesmo contexto, eles se juntaram e contribuíram como puderam. Irmãos, e quando a Bíblia diz que quando nós sabemos o que devemos fazer, não fazemos, nós estamos pecando. Às vezes, irmãos, nós podemos contribuir, às vezes nós podemos chegar junto em alguma coisa, não somente na questão financeira, mas tantas outras. Às vezes a gente faz aqui muitos apelos em relação a donativos, em relação a quilo de alimento, por exemplo, e às vezes a gente tem que ficar insistindo tanto, e a gente sabe que a gente pode ajudar. Alguém falou recentemente, eu acho que foi o Evangelho que falou na pregação dele lá no presbitério, foi isso mesmo,
que às vezes a gente vai comprar 1 quilo de alimento para nossa casa, para nós, e a gente compra o melhor, né? Vou comprar o arroz tipo 1, primeira qualidade, mas quando eu vou comprar para doar, eu olho aquele mais quebradinho, aquele mais inferior, que é para doação. Mas quem está com fome vai comer qualquer coisa mesmo? É verdade, vai. Só que esse não deve ser o nosso sentimento. Nosso sentimento tem que ser um sentimento de fato, de amar o próximo como a nós mesmos. Se eu posso comprar um alimento, aí alguém vai dizer: pastor, o senhor está querendo demais, sua cobrança é muito alta. Eu não já estou ajudando? Pior é a pessoa não ter o que comer, mas pior é a gente ter um coração egoísta, né? Não dá é pecado, podendo dar, e a Bíblia diz isso. E dá pensando que já está fazendo muito, né? E dá qualquer coisa também é pecado, porque eu estou deixando de amar o próximo como a mim mesmo. Então é fundamental que a gente observe essas coisas, né? É fundamental que a gente tenha os devidos cuidados na nossa avaliação, porque Deus conhece o coração. E nós, irmãos, nos esquecemos disso. Nos esquecemos que o problema do nosso serviço está justamente por uma falta de consciência. O problema do coração. Nosso coração, ele expressa, né, em atitudes, em ações, o quanto nós estamos contaminados pelo pecado. Então diz o texto aí, versículo 30, diz assim: o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, irmãos, nós percebemos aí que os irmãos enviaram alimentos, né, por meio de Barnabé e Saulo. Saulo naquela coisa de ainda ter que provar a conversão, as pessoas virem na vida de Saulo a conversão de Saulo. Então Saulo vai lá junto com Barnabé, como sendo aí os emissários daquilo que era de necessidade daqueles irmãos. Irmãos, nós precisamos mais e mais nos afirmarmos, não com as nossas palavras, mas com a nossa vida, com o nosso comportamento como discípulos. As pessoas devem ver em nós caráter de discípulos. Às vezes a gente está numa determinada condição até mais favorável e a gente ouve de pessoas até próximas a nós que estão carentes, necessitadas, e às vezes a gente diz: ninguém precisa saber que eu posso ajudar, eu não ajudo. Às vezes até em outra cidade, estão lá, os crentes lá que resolvem, até em outro estado, ou até mesmo em outro país, e a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode de alguma maneira clamar a Deus, rogar ao Senhor, se sensibilizar, orar e estender também a destra de comunhão, de amizade, de socorro para outros irmãos que são necessitados. Nós percebemos aí, irmãos, mais uma vez a ênfase no caráter de Barnabé. Barnabé, um cristão que tinha uma vida de dedicação aos outros. Quando Saulo, ninguém queria confiar em Saulo, Barnabé adota Saulo e discipula Saulo e ajuda Saulo a ser recebido no meio dos irmãos, devido à fama de Saulo. E aqui nesse momento nós vemos mais uma atitude de Barnabé, que é essa atitude de discipular Saulo também na assistência a outros irmãos. Nós devemos nos motivar uns aos outros. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 5, que nós devemos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras, né? Nós devemos incentivar, dentre tantas coisas que o texto fala, nós temos que nos estimular ao amor e às boas obras, como a palavra de Deus nos diz. E os discípulos de Cristo, eles fazem boas obras de caridade também. Eles estendem a mão, eles socorrem, eles ajudam conforme suas posses, eles se importam.
nós precisamos nos importar com os necessitados. Isso é uma característica de discípulo. Então, uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo é uma igreja que se importa, é uma igreja que colabora, é uma igreja que socorre, é uma igreja que estende a mão e que também incentiva outros, motiva outros à contribuição, seja ela qual for, seja de tempo, seja de esforço físico, seja de quilo de alimento, seja de fralda geriátrica, seja financeira. Nós devemos então nos estimular uns aos outros a práticas que são aceitáveis diante do nosso Deus, em vez de fazermos o que é errado. Às vezes a gente incentiva a abandonar uns aos outros, às vezes a gente incentiva a maledicência, em vez de incentivarmos o que é certo, o que é correto, o que é aceitável, bom e aceitável diante do nosso Deus. Então, que Deus faça de nós uma igreja cheia do Espírito Santo, na característica de demonstrar que se importa uns com os outros. Amém? Vamos orar nesse momento.